Abra sua Bíblia no livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 42, último capítulo do livro de Jó. Bem no antes de Salmos. Você encontrou aí, amém? Esperar você encontrar. Amém. Enquanto alguns encontram, eu quero orar com você mais uma vez. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, nós te damos graças, Senhor, pela tua presença. Meu Deus, aquilo que nós declaramos essa noite é aquilo que nós cremos. Cremos que tu és fiel em todo o tempo. Pai, cremos no teu amor, na tua graça, no teu poder sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue ministrando, Pai, aos nossos corações essa noite. Que o Senhor venha transformar as nossas vidas através do poder da tua palavra, Jesus. Que a tua palavra possa ser uma semente, meu Deus, que seja plantada no nosso coração e que produza frutos de mudança, frutos de transformação, frutos que permaneçam. É o que nós te pedimos dessa hora. Queremos te dar a nossa total atenção agora. Ministra a nossa mente, ministra o nosso espírito, ministra a nossa alma. No nome poderoso de Jesus é o que nós te pedimos agora. Espírito Santo de Deus da verdade, tu tens total liberdade no nosso meio. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, no livro de Jó, no capítulo 42, eu quero ler com você do verso 1 até o verso 6, que é a resposta de Jó ao Senhor, tá? Então vamos lá. Jó, capítulo 42, do verso 1, diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia. Junto com essa passagem, eu queria ler com você também Oséias 6, que é no verso 3, Oséias 6, verso 3. Procura aí, Oséias 6, verso 3. Todo mundo encontrou aí, amém? Amém? Diz assim, Oséias 6, verso 3: Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. E no verso 6 diz assim: Pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Amém? E eu queria ler com você também. Hoje nós vamos ler Bíblia, viu? João capítulo 14, no verso 6. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6,
que diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós lemos essas 3 passagens. Vamos trabalhar aqui primeiro em cima da história de Jó. Você vai ver aqui no versículo que nós lemos de Jó, que ele fala que antes, meus ouvidos, já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó foi um homem que foi provado, pelo diabo. O diabo se apresenta ali a Deus, e você conhece a história de Jó. Eu não vou precisar contar ela para você. Mas eu quero que você se atente a essa resposta de Jó, depois dele ouvir os seus amigos, depois dele ouvir a sua esposa falando para ele negar a Deus e morrer, ele tem um conhecimento da parte de Deus. E a Bíblia diz que Jó, ele era um homem justo, ele era um servo de Deus, era um homem justo, que de fato seguia a lei do Senhor, e ele tinha um coração bom, ele era um homem bom, era um homem justo, íntegro. Porém, nesse versículo ele diz que antes ele conhecia o Senhor de ouvir falar, mas a partir daquele momento ele havia tido uma revelação da parte de Deus de quem era o Senhor, para ele. Então ele declara que agora os meus olhos te viram. Jó aqui ele está declarando um conhecimento da parte de Deus que o Senhor revelou a ele. E é esse ponto aqui que muda a vida de um homem e de uma mulher. Nós estamos falando nesses domingos, Deus tem trago uma sequência de algumas palavras que tem nos levado a um lugar. E eu tenho visto da parte de Deus esse guiar de Deus para a sua igreja, para esse lugar de contemplação da presença de Deus, de contemplação da face do nosso amado Jesus Cristo. Amém? E Leonardo Ravenhill, que é um homem que viveu e foi um homem que ganhou muitas vidas para o Senhor, um grande evangelista, que ele diz que um homem que realmente conhece a Cristo, nunca será o mesmo. Então nós falamos esses dias atrás sobre ver a Jesus, falamos sobre a vida de Paulo, quando as escamas saem dos seus olhos, ele contempla Cristo e a sua vida é mudada. Falamos sobre contemplar a Cristo e contemplar a sua noiva, a igreja, e nós fomos para esse ambiente que o Senhor nos coloca em unidade, nos mostra a importância da igreja unida, do povo de Deus unido nessa terra. E agora o Senhor está nos levando a entender que
nós precisamos conhecê-lo, contemplá-lo e conhecê-lo, contemplá-lo e conhecermos. Nós precisamos seguir em conhecê-lo. Aleluia. E nós sabemos e já vemos isso durante esses cultos anteriores, que há sim uma possibilidade de uma pessoa viver na igreja sendo um bom frequentante de culto e mesmo assim não conhecer de fato ao Senhor. E é por isso, não sei se você já teve essa experiência de você conhecer uma pessoa, que essa pessoa ela aparentava ser uma pessoa bem firme com o Senhor, uma pessoa bem ativa na obra de Deus, uma pessoa que servia, uma pessoa que muitas vezes era até um líder de igreja nas casas, um ministro de louvor, um pastor, como eu já conheci. E depois de algum tempo essa pessoa ela abandonar o Evangelho, abandonar Cristo, como se nada tivesse acontecido na vida dessa pessoa. Quem já viu alguém assim? Quem conhece alguém assim? Amém? Isso, irmãos, é algo que sim, pode acontecer. Não só pode acontecer, como acontece. E aí nós vemos aqui, olhando para Jó, que ele era esse homem justo, temente a Deus. E de fato, o fato dele ser justo e temente a Deus não garantia a Jó que ele era um homem que conhecia a Deus. Porque ele fala isso para a gente, que antes ele conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora os seus olhos o veem. Aleluia. Então ele diz, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, é muito provável que nós conhecemos a Jesus, nós o recebemos, nós declaramos a nossa fé, processamos a nossa fé a Cristo, o seu sacrifício, lemos as Escrituras, mas há um ponto crucial na vida de um cristão, que é de fato conhecer a Cristo. Amém? Conhecer ao Senhor, de fato ser conhecido por Ele, conhecer a Ele. E porque a nossa fé, irmãos, ela não pode estar baseada nas experiências alheias. A nossa fé ela não pode estar baseada apenas naquilo que nós ouvimos falar acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, acerca do Espírito Santo de Deus. Aleluia? Então a nossa fé ela não pode estar baseada no culto de domingo, na nossa igreja caseira. A nossa fé não pode estar baseada nas palavras apenas que nós escutamos os pastores pregarem. A nossa fé ela precisa estar baseada em um relacionamento que eu tenho pessoal com Jesus Cristo. Amém? Porque, irmãos, quando eu tenho um relacionamento com Jesus, quando eu de fato, os meus olhos estão contemplando o Rei, quando eu de fato, os meus olhos estão conhecendo a Deus, e a minha vida está seguindo em conhecer ao Senhor, como nós lemos em Oséias, prosseguir em conhecer Ele, nós, irmãos, vamos ter uma fé firmada, que de maneira nenhuma vai nos permitir sair deste lugar e apostatar da nossa fé. Porque a nossa fé ela não está firmada no que nós ouvimos acerca de Deus, mas está firmada no nosso relacionamento com Ele, com as nossas experiências pessoais. E aí eu quero que você olhe para dentro de si e se pergunte: quando foi a última vez, ou quando foi a vez que você teve experiências com teu pai? Se pergunte para você, quando foi a última vez que você teve experiências com o Senhor? Que você teve experiências com Jesus, em momentos na presença de Deus, que você sabe e tem certeza que Deus está ali, que Deus está tocando o seu coração, que Deus está tocando a sua mente, que Deus está ministrando ao seu coração, que Deus está movendo ali o sobrenatural na sua vida. Quando foi a última vez que você entrou nesse ambiente de conhecer a Deus, de contemplar o Senhor, de se relacionar com Ele? Porque, irmãos, eu te pergunto, será que de fato a igreja brasileira ela tem conhecido ao Senhor? De fato, a igreja brasileira ela tem sido
como Jó, de apenas viver de ouvir falar acerca de Deus, ou nós temos vivido de fato o conhecimento de Jesus. Porque, irmãos, se nós nos tornarmos uma igreja que conheça o Senhor, a sua manifestação, a sua glória, se nós nos tornarmos a igreja que de fato, irmãos, tenha a intimidade com Jesus, eu te falo que a maioria dos nossos problemas, ou se não todos, eles vão ser sanados da congregação. Porque, irmãos, aonde há uma pessoa que de fato ela tem um relacionamento com Deus, de fato ela conhece ao Senhor, irmãos, ela é uma pessoa que tem a sua fé firmada na rocha que é Cristo. Aleluia. E aí eu olho para aquela passagem que Tomé, ele está lá na casa junto com os outros discípulos, e Jesus, antes de Tomé chegar lá, Jesus visita os discípulos e Tomé não estava. E aí quando Tomé chega lá com os discípulos, a galera, começa a falar para ele: Jesus veio aqui, Jesus ressuscitou, o nosso Senhor veio aqui, nos visitou. Tomé falou assim: rapaz, eu só acredito vendo, e se eu tocar, eu preciso tocar nele. E sabe o que eu acho mais interessante nessa passagem de Tomé? É porque Jesus, ele não fica triste, irritado com Tomé. Muito pelo contrário, Jesus volta lá, entra lá e diz: a paz esteja convosco. E aí Tomé contempla Jesus ressurreto, e aí Jesus fala para Tomé, como é que ele fala? Coloque a sua mão aqui nas minhas feridas, toque aqui as minhas feridas, toque aqui onde a lança, me ultrapassou. Olha aqui, pegue em mim, pegue nas minhas cicatrizes, dos pregos nas minhas mãos. Então Jesus volta lá, sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele não resiste um coração sedento em conhecê-lo. O Espírito Santo de Deus que foi dado por Jesus, que é Deus em nós, ele nos leva a contemplar a Cristo, mas nós precisamos desejar contemplar a Cristo. Porque uma coisa que Deus não resiste, irmãos, são os corações sedentos por conhecer a Ele. Aleluia. Então Jó, irmãos, Deus pega Jó, deixa ele passar por aquele deserto. Nós vamos ver Jó, vamos ver na vida do povo de Israel também, passando pelo deserto para conhecer a Deus. E em alguns momentos, Deus vai nos permitir, irmãos, sermos tentados e sermos levados a ambientes de vulnerabilidade, ambientes em que nós vamos mergulhar em um deserto, vamos mergulhar muitas das vezes num momento em que nós vamos perder o controle da situação, perder o controle da nossa vida, em certas situações que só Deus pode fazer alguma coisa. E aí é onde Deus nos coloca em um lugar onde nós aprendemos que nós necessitamos dele e que ele existe. Aleluia. Então muitas das vezes nós estamos passando por um deserto e muitas vezes não entendemos o porquê, qual o motivo de estarmos nesse deserto. Mas eu falo, desconfie que Deus possa ter permitido que você adentre a um deserto, que é um momento de passagem na sua vida, para que você possa depender dele, perder o controle da sua vida, e ele possa lhe mostrar e se revelar a você com os seus feitos, com a sua misericórdia e com a sua graça. Porque se nós formos na palavra, irmãos, você pode olhar em toda a Bíblia, os lugares aonde aconteceram os maiores milagres da Bíblia, foi aonde? Foi no deserto. Aonde foi na história que o mar se abriu? A não ser no deserto. Aonde foi na história que havia uma coluna de fogo à noite guiando um povo e uma nuvem guiando de dia, e vinha manar do céu um pão que Deus dava para aquele povo se alimentar, a água saiu da rocha? Irmãos, em que lugar, em que história nós temos
todos esses milagres? No deserto. Porque é o deserto onde Deus ele faz acontecer. No deserto ele se revela, ele revela o seu poder para quê? Para que nós possamos ter experiências e para que a nossa fé ela seja fortalecida. Aleluia? Mas se nós ficarmos demorando em aprender a lição e em conhecer ao Senhor no deserto, irmãos, provavelmente nós possamos ficar que nem o povo do Egito. O povo de Israel, rodando em círculo 40 anos. Eles precisavam conhecer a Deus e eles estavam rodando em círculos. Porque por mais que Deus se manifestava, eles ainda não haviam aprendido a lição. Então o povo estava murmurando, o povo estava achando ruim, o povo estava com saudade da cebola do Egito, dos alhos. E aí Deus teve que rodar esse povo 40 anos no deserto para que o povo aprendesse. E a gente aprende com essa história, porque a maneira de sairmos mais rápido do deserto, irmãos, é conhecendo ao Senhor. Aleluia. É nos entregando a sua vontade, é nos rendendo a Ele, é pegando o controle da nossa vida e entregando para Ele, deixando que Ele governe a nossa vida. Aleluia. É o lugar onde a nossa capacidade, os nossos recursos não são suficientes. E aí nós encontramos a graça do Deus vivo, irmãos, que se revela a nós com a sua suficiência, com a sua misericórdia, com o seu amor e com o seu poder. Aleluia. E aí o que é interessante aqui da vida de Jó é que quando ele conhece a Deus, quando os seus olhos contemplam o Senhor, e de fato que ele declara que ele conheceu a Deus, aí ele diz assim, ó, no verso 5, né? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Logo após que ele contemplou o Senhor, que ele conheceu a Deus, o que ele diz? Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Sabe o que aconteceu com Jó, irmãos? A partir do momento que ele conheceu a Deus, ele conheceu quem ele era, e ele viu que ele era pecador, que ele era falho, que ele precisava se arrepender. E aí ele se lança no pó e na cinza e menospreza a si mesmo, porque no momento em que nós o conhecemos, no momento que nós conhecemos a Deus, no momento que nós temos a revelação de quem Deus é, no momento que nós enxergamos o Cristo e temos a revelação de quem Cristo é nas nossas vidas, nós começamos a reconhecer quem nós somos. Aleluia. Agostinho de Hipona, ele diz assim que conheça a Deus e conhecerá a si mesmo. Há uma única maneira, irmãos, de descobrirmos quem nós somos, é nos aproximarmos de Deus. Nós vamos ver isso na vida de Jacó, que reconhece quem é depois de conhecer a Deus ali em uma luta em que ele foi tocado, foi ferido. Nós vemos isso na vida de Pedro, depois de ter uma revelação de quem Jesus é. Em seguida Jesus diz para Pedro quem ele era. Nós vamos ver também Paulo, irmãos, só depois que os olhos deles viu a Jesus, que ele conseguiu dar conta do tão mal que existia no seu coração, que era um homem que perseguia a igreja. Aleluia. E nós só podemos ser libertos, irmãos, do velho homem que habita em nós, depois que nós conhecemos quem é Jesus. Nós só conseguimos viver uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus, depois que nós conhecermos a Jesus. Nós só conseguimos, irmãos, caminhar uma vida cristã apenas se nós conhecermos a Cristo. E talvez você fale, pastor, mas está meio confuso conhecer a Deus, conhecer a Cristo. E aí nós lemos agora há pouco João 14, 6 até o 12, em que Filipe pergunta para o Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz, quem me vê o Pai. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Aleluia. Então quando eu falo conhecer, irmãos, hoje nós precisamos conhecer a Cristo. Ele é o Deus revelado, Ele é a expressão de Deus. Cristo é a expressão exata do Deus Pai.
Cristo é a expressão exata do Deus vivo. Então nós precisamos conhecer a Cristo, conhecer quem Ele é, para que nós possamos conhecer quem nós somos. Porque, irmãos, enquanto nós não conhecemos de fato a Jesus, o Deus revelado, nós nunca vamos saber quem nós somos. E se nós nunca conhecermos quem nós somos, irmão, como nós não vamos nos arrepender dos nossos pecados, se nós achamos que nós somos bons, nós achamos que nós estamos bem, nós achamos que nós estamos vivendo uma vida certa. Mas a partir do momento que eu contemplo a Jesus, irmãos, a partir do momento que eu conheço o Cristo, Ele começa a revelar quem de fato eu sou. E a partir daí, nesse contemplar, como nós falamos domingo retrasado, esse contemplar a Cristo de glória cada vez maior, de glória cada vez maior, nós somos transformados e somos levados a sermos parecidos com Jesus, porque nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Aleluia. Irmãos, quem não conhece a Deus, quem não conhece a Jesus, tem dificuldade de reconhecer quem é. E aí nós nos tornamos pessoas difíceis para sermos transformados. Porque a única maneira de sermos transformados, irmãos, é conhecendo a Jesus em sua glória. E aí a pergunta que nós precisamos fazer, olha aqui para mim, essa pergunta, se você não lembrar muita coisa dessa palavra, mas lembre dessa pergunta. Pergunte para você: eu quero conhecer a Cristo? De fato, eu saio da minha casa num domingo e vou para um lugar que eu chamo de igreja, aonde se reúnem várias pessoas, porque eu quero conhecer a Cristo? De fato, eu sou cristão e me denomino cristão e falo por aí que eu sou crente, porque eu quero conhecer a Cristo? De fato, eu estou seguindo os passos dele, porque eu quero saber mais dele, eu quero que ele se revele a mim, eu quero conhecer a sua beleza, eu quero olhar na sua face, eu desejo de fato a sua presença, irmãos. É essa pergunta que nós precisamos nos fazer. Porque se não for, irmãos, se nós nos reunirmos e a motivação da nossa reunião aqui não for para conhecer a Jesus, não for para ter a revelação do Cristo, irmãos, nós nos tornamos apenas um lugar religioso. Nós nos tornamos um lugar de um rito religioso, aonde nós seguimos regras, aonde toda a nossa volta está em torno de regras, do que fazer, do que não fazer, do que fazer, do que não fazer. Irmãos, isso é chato. Posso fazer isso ou não posso? Posso fazer? Irmão, se você conhecer a Jesus, o Espírito Santo vai te revelar o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Aleluia. Conheça Cristo, irmãos. Busque ao Senhor, busque contemplar a sua glória, porque quando nós contemplamos a Jesus, Ele se revela a nós, e o seu coração é revelado para nós, e nós começamos a amar aquilo que Ele ama, nós começamos a desejar o que Ele deseja, nós começamos a almejar o que Ele almeja, nós começamos a chorar pelo que Ele chora, nós começamos a nos alegrar pelo que Ele alegra. E aí nós não precisamos viver, irmãos, em um rito religioso e uma vida cheia de regras em que nós ficamos colocando várias limitações, porque nós não conhecemos ao Senhor. E aí eu tenho que ficar perturbando os outros, dizendo: isso aqui eu faço ou não faço, eu posso ou não posso, porque na igreja tal faz, ou daqui na outra não faz, a outra faz isso, essa aqui não faz. Não, irmãos, conheça o Senhor. Aleluia. O que Deus te pede? Eu sei o que Deus me pede. E se eu pegasse o que Deus me pede, eu faria uma regra aqui nessa igreja. Fala: ninguém vai tomar mais refrigerante.
Está lá em Parma, capítulo 2, versículo 5. É o 11º mandamento. Não, irmãos. Foi algo que Deus me pediu. O que Deus te pede? O que você tem ouvido da parte de Deus? De fato você tem conhecido ao Senhor? De fato você tem se deleitado nessa presença e ouvido a voz de Deus ressoando no teu coração? Te falando os passos que você precisa. Irmão, seria tão prático e tão simples uma igreja que ouvisse a Deus. De nos reunirmos para falar daquilo que Deus está falando em unidade. Porque eu tenho certeza, irmãos, se nos tornarmos essa igreja que escuta o Senhor, as nossas reuniões vai ser para falar a mesma coisa que Deus está falando para todo mundo ao mesmo tempo. E quando o seu pastor, o seu líder de igreja nas casas começar a pregar, ele só vai falar algo que Deus já te falou. E você vai falar: Deus falou isso essa semana comigo. Olha, Deus falou isso, e aí será apenas um lugar, um ambiente de confirmação daquilo que Deus está bradando no ouvido da sua igreja. Aleluia. Irmãos, nós precisamos nos arrepender. Mas para que nós nos arrependamos, nós precisamos conhecer ao Senhor. Se eu falar aqui para você todos os dias: arrependa-se, e você nunca contemplar o Senhor, você nunca conhecer o Senhor, irmão, você nunca vai se arrepender. Você nunca vai ver o seu pecado. Você nunca vai ver as suas falhas. Porque o único que nos revela e nos convence do pecado, do juízo e da morte é o Espírito Santo de Deus. E sabe, se nós vivermos um evangelho em que nós nos reunimos e que nós buscamos ao Senhor por aquilo que Ele pode nos dar, que diferença tem o nosso Deus dos outros deuses? Se o Senhor Ele é soberano, irmãos, e deseja que conheçamos, Ele deseja que nós o conheçamos mais do que qualquer sacrifício que possamos fazer. Ele fala em Oséias: conhecimento de Deus ao invés de sacrifícios. Conhecer a Deus ao invés de sacrifícios. Porque aí muda tudo. Muda a nossa percepção de quem é Deus, de quem nós somos. Aleluia. Mas nós nos acostumamos com um evangelho que ele parece mais um mercado do que um relacionamento de família. E é esse evangelho que tem adoecido a igreja do mundo. Um evangelho que é o que eu faço, é o que eu dou, é o que eu entrego, é o que eu tenho um meio, uma maneira que eu consigo comprar de Deus. Eu tenho um meio, uma maneira que eu consigo barganhar Deus para que Ele faça a minha vontade, não a vontade dEle. Isso não parece uma família, irmãos. Não parece um relacionamento de pai para filho, parece mercado. E esse não é o evangelho de Cristo. Porque não há nada que nós possamos comprar em Cristo. Ele já pagou tudo. Ele já pagou, irmãos. Aleluia. Nada que você dê, faça, oferte, sacrifique, vai fazer Deus lhe amar mais e lhe dar mais daquilo que Ele já te deu. E o que Ele te deu? Ele te deu Cristo, este crucificado. Ele nos deu um lugar na mesa do Pai. E sabe o que significa? Que se eu sou filho de Deus agora, eu sento na mesa do meu Pai, e meu Pai é dono de tudo, o que eu
não tenho, se tudo é do meu Pai? Só que aí nós entramos, irmãos, num evangelho que nos ensina, que nos coloca um taps nos nossos olhos, nos nossos ouvidos e uma venda dos nossos olhos, para que nós aprendamos que nós precisamos dar algo para que Deus possa nos dar algo em troca. Que nós precisamos fazer algo para merecer que Deus faça algo para nós. Só que não tem a ver com isso, amém? Porque Deus, Ele já nos deu aquilo que nós precisamos, e nós só precisamos de uma coisa. Uma coisa peço e a buscarei, quero morar em sua casa, contemplar sua beleza. Uma coisa peço, eu quero morar em sua casa, contemplar sua beleza. Irmãos, olha aqui para mim. O teu pai tem tudo. Olha aqui para mim. O teu pai tem tudo. Tudo que você precisa está nele. Então para de viver como os cachorrinhos que ficam na beira da mesa para comer as migalhas, sendo que teu pai colocou o seu lugar na mesa. E na mesa do teu pai tem pão e tem vinho. Só que esse evangelho mentiroso, que há quem compre porque há quem venda, e não é mercado, amém? Quer fazer de você um cachorrinho, para que possa fazer de você uma massa de manobra. E aí facilita que os lobos, que vão ver com Deus depois, manipule a igreja do Senhor, para arrancar dela a sua lã, para se beneficiar dela. Mas Deus cobrará. Olha aqui para mim. Você não oferta para que Deus te dê algo. Você não dá 100 para Deus te dar 200. Isso não é pai, irmãos. Isso é mercado. Nem criptomoeda está dando isso. Nem Bitcoin. O Pai te deu tudo o que Ele tinha. Ele deu Cristo. Abra sua mente hoje, pelo amor de Deus. Contemple o Filho de Deus. Há uma coisa que você precisa, e esta é Jesus. Você só precisa de uma coisa. Você precisa conhecer o Filho de Deus revelado para nós. Você precisa entrar na presença dEle e conhecer Ele, para que os seus olhos possam ver, e para que você não seja uma igreja que vive apenas daquilo que você escutou falar acerca dEle, mas para que os seus olhos o contemplem. Irmãos, ou nós o seguimos por quem Ele é, e para contemplar a sua beleza e desejar estar neste lugar, ou nós vamos continuar seguindo Ele, irmão, pelo que Ele pode nos dar. E talvez você fale: pastor, mas eu preciso de tanta coisa. Eu também. E Deus sabe. Sim ou não? Ele sabe. Só que não é no meu tempo, e nem na minha vontade. Eu vou pedir? Eu vou pedir. Eu sou filho. Minha filha me pede o que ela quer. Às vezes eu dou, às vezes não dou. E isso não quer dizer que eu a ame menos quando eu não dou. Sim ou não? Quem é pai sabe. Irmãos, eu posso falar que
Acho que às vezes que eu não dou, isso demonstra mais é que eu a amo mais. Porque eu sei que aquilo vai fazer mal para ela. Então às vezes a gente está batendo com Deus, achando que Deus não está vendo, e você é filho. E você precisa descansar nele. Mas que para que você entenda isso, você precisa contemplar a Jesus. Você precisa ter os seus olhos abertos. Você precisa ter um desejo no seu coração que te leve a este lugar de contemplação. Você precisa almejar, você precisa querer. Você precisa sair da sua casa, irmãos, num domingo à noite e vir para este lugar, irmãos, não porque você está precisando de algo para a sua vida, ou porque você está com um problema e você foi procurar Jesus, não, mas você venha porque você quer ver a Jesus, e não só aqui, você vai ver Jesus na sua casa, no seu quarto, no seu dia a dia, no seu trabalho, aleluia. E quando nós se juntarmos, irmãos, aqui de fato seja a reunião dos filhos de Deus, aqueles que contemplam a Ele, aqueles que o conhecem. Aleluia. Porque, irmãos, uma vez que você crê e se torna corpo de Cristo, uma vez que você crê, entrega a sua vida para o Senhor, contempla Cristo, e você é inserido no corpo de Cristo, você se torna um membro do corpo de Cristo. Aquilo que o cabeça do corpo recebe, o corpo recebe. Nós nos tornamos um com Ele. Então tudo aquilo que é de Jesus é nosso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem um pentecostal aí, ó. Tá vindo para te ajudar, Elane. Ó, não leva ele para a salinha mais não, deixa ele aqui com a gente. Já está convocado para ficar aqui com a gente. Aleluia. Irmãos, uma vez que nós cremos, nos tornamos corpo. Aquilo que o cabeça, Cristo, ele recebe, a igreja recebe. Aleluia. Por isso que a sua palavra diz que nele nós somos mais do que vencedores, porque Cristo é. Só que, irmãos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade para filhos. Para filhos. Aqueles que de fato tomam o seu lugar de filho. O mundo, irmãos, ele não está necessitando, né, de mais igrejas abertas, mais crente, conferências, eventos, shows. Não, não, não. Olha aqui para mim. É a manifestação dos filhos de Deus. É a manifestação dos filhos de Deus. E enquanto nós, irmãos, nós não tomarmos o nosso lugar na mesa e conhecer ao Senhor, que é o nosso Pai, conhecer a Jesus Cristo, Deus revelado, ter intimidade com o Espírito Santo que nos guia a este lugar, nós nunca teremos nosso reconhecimento de filhos de Deus. Seremos como aqueles cachorrinhos que Jesus fala, que ficam ao redor da mesa comendo as migalhas que caem da mesa. Olha aqui para mim, irmãos. Deus cuidou tanto de você, você sabe disso. Não foi para você ser um cachorrinho que come migalhas, não. Deus te chama para ser filho. Há um lugar na mesa que é seu. Há um lugar na mesa do seu Pai que é seu. E se você quer ser filho, você precisa conhecer Jesus.
É a partir dele, irmãos. Todas as coisas é a partir dele. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o Cordeiro vivo que desceu do céu. Ele é o único digno de desatar os 7 selos. Ele é o único que pode nos levar a Deus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai. Ele falou aqui, nós lemos esse versículo agora há pouco. João 14,6, ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí ele diz assim, ó, olha aqui, presta bem atenção nisso. Se vocês realmente me conhecem, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e tenham visto, porque estavam vendo Cristo. Então, irmãos, se nós realmente conhecermos a Jesus, nós conheceremos o Pai. E o único caminho disso acontecer é Ele, é Cristo, é Jesus, o Cordeiro de Deus. Aleluia. Deus tem nos guiado, irmãos, a este lugar de conhecimento dEle. Sabe por quê? Porque muitos se desviaram deste caminho e nem notaram. Foram levados aos poucos a um evangelho que, ao invés de te aproximar de Deus, te levou para distante dEle. E muitos de nós, irmãos, caminhávamos achando que estávamos caminhando certo, e estávamos indo para um lugar onde nós não havia relacionamento com o nosso Pai. Deus nos chama, volte. Volte para o lugar de conhecimento de Deus. Volte para o lugar de contemplação. O Senhor não quer, irmãos, fogo estranho. O Senhor quer se manifestar entre os seus filhos. Eu acho muito forte Malaquias, quando o Senhor diz assim, através do profeta Malaquias, ele diz assim: é melhor que feche as portas do templo do que me tragam uma oferta aleijada, sacrifícios aleijados. Irmãos, Jesus está pouco se importando para a estrutura. Jesus está pouco se importando se essa igreja tem parede, se quando chove tem goteira. Jesus está se importando com o teu coração, com a sua vida. Ele está te chamando para um lugar de contemplação. Ele está te chamando para um lugar de conhecimento, onde vai mudar a tua vida, para que hoje ainda você saia deste lugar falando assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam, meu amado. E sabe o que acontece? Quando você contempla Ele, irmãos, você o ama mais. Quando você o contempla, você quer estar perto dEle. Quando você contempla, você diz: mas como você é lindo. Eu quero te ver mais. Eu quero estar aqui, Senhor. Eu quero estar aqui na tua presença. Eu quero te ver, eu quero te conhecer. Eu quero sentir o que o Senhor sente. Eu quero estar nesse lugar de intimidade, onde eu posso ouvir a tua voz.